Você já ouviu falar de terrível profecias de Padre Pio para dezembro começaram? Algo que chama a atenção de todos, mas que parece envolver mais mistério do que respostas claras. Hoje vou te explicar exatamente o que está por trás desse tema e, mais importante, como isso pode impactar a sua vida de maneira direta. Vou te mostrar os sinais, os significados e o que podemos aprender com tudo isso. Agora, tem um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignora, e entender isso pode mudar completamente a sua percepção. Então, fica comigo, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Imagine uma pequena vila na Itália, envolta por montanhas e silêncio, onde o aroma de velas queimando no altar se mistura ao ar fresco das manhãs. Ali, entre o comum e o divino, nasceu um homem destinado a marcar a história de forma que poucos poderiam prever. Padre Pio, com suas vestes simples e olhar profundo, foi mais do que um padre. Ele foi um enigma vivo. Muitos o viam como um portal para algo maior, alguém que carregava no corpo as marcas da dor de Cristo e na alma um mistério que parecia transcender o tempo. Desde cedo, sua vida era um misto de luz e sombra. Ele não era alguém fácil de compreender. Carregava um peso que nem todos suportariam. Aos 15 anos, já decidido a entrar para a vida religiosa, enfrentava dúvidas, lutas interiores e uma saúde frágil que quase o afastaram de seu caminho. Mas algo nele parecia ser mais forte do que as adversidades. Você já se perguntou como é possível alguém tão comum, vindo de um lugar tão insignificante aos olhos do mundo, se tornar uma figura tão impactante? O que tornava Padre Pio tão especial não era apenas sua fé, mas o que acontecia ao seu redor. Pessoas relatavam milagres, curas inexplicáveis, visões sobrenaturais. Mas o que mais chamava a atenção eram as chagas em suas mãos, pés e lado, os estigmas que, segundo testemunhas, surgiram de forma inesperada. Imagine a cena: um homem, sozinho em oração, sentindo dores que ninguém poderia aliviar, mas sem reclamar, sem fugir. Alguns diziam que ele estava sendo punido, outros viam nisso um sinal de graça. E você, como reagiria ao ver alguém carregando tamanha dor sem se abalar? O silêncio era sua arma mais poderosa. Ele não falava de suas visões com facilidade. Ao contrário, guardava tudo como um segredo entre ele e Deus. Mas quando finalmente abria a boca para aconselhar ou confortar, suas palavras penetravam fundo, como se fossem ditas diretamente ao coração de quem o ouvia. Foi esse mesmo silêncio que o fez ganhar um título entre os fiéis: o profeta do silêncio. Mas nem tudo em sua trajetória era paz. Padre Pio enfrentou críticas severas, acusações de falsidade e até perseguições dentro da própria igreja. Alguns diziam que suas visões não passavam de devaneios, que seus estigmas eram fabricados. Ele foi investigado, isolado, proibido de celebrar missas públicas. Como ele reagiu? Com paciência, com oração. Era como se nada pudesse abalar sua fé. Mas você já se perguntou como ele encontrava forças para seguir em frente? Ao mesmo tempo, aqueles que acreditavam nele o viam como uma ponte entre o céu e a terra. Ele não era apenas um padre para eles. Era alguém que trazia respostas, que entendia dores que ninguém mais podia explicar. Quantas vezes você já sentiu que ninguém compreendia o que você estava passando? Padre Pio parecia ter esse dom: ouvir sem julgar, aconselhar sem impor. Entre seus seguidores, muitas histórias circularam sobre o que ele era capaz de fazer. Diziam que ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como bilocação. Relatos afirmavam que ele apareceu ao lado de soldados durante a guerra, protegendo-os do perigo, mesmo estando a quilômetros de distância. Outros contavam que ele sabia exatamente o que as pessoas carregavam no coração, como se pudesse ler suas almas. Mas o que realmente o transformou em uma figura tão fascinante foram suas profecias. Padre Pio parecia enxergar o que ninguém mais via.
Ele falava de tempos difíceis, de tribulações que viriam como uma tempestade inesperada, mas também de uma luz que surgiria depois das trevas. Suas palavras eram um misto de alerta e conforto, um chamado para que as pessoas se voltassem para Deus antes que fosse tarde demais. E agora, olhe ao seu redor. Quantas coisas estranhas estão acontecendo no mundo hoje? Desastres, crises, conflitos que parecem não ter fim. Seriam esses os sinais que ele viu? Ou será que estamos interpretando tudo errado? O que você acha? Deixe seu comentário abaixo. Padre Pio deixou mais perguntas do que respostas, mas talvez essa seja a beleza de sua mensagem. Ele não estava aqui para nos dar tudo pronto, mas para nos fazer refletir, nos fazer buscar. Afinal, você acredita que ele realmente foi escolhido para nos avisar do que estava por vir? As mensagens de Padre Pio não eram como as palavras de outros santos que encontravam espaço apenas nos altares e nos cânticos. Eram inquietantes, perturbadoras, desafiadoras. Cada profecia atribuída a ele parecia carregar o peso do céu e da terra, como se sua alma fosse um canal direto para algo que nós, humanos comuns, sequer conseguimos começar a compreender. Ele não era um homem que falava por falar. Cada frase dita ou escrita parecia pulsar com a urgência de quem conhece algo que os outros ainda não perceberam. Mas o que exatamente Padre Pio profetizou? Esse é o ponto que ainda divide opiniões, gera debates, alimenta dúvidas. O que há de confirmado? Quais palavras de fato saíram de seus lábios? Essa é uma pergunta que atormenta até os estudiosos mais dedicados, pois ele raramente deixava suas mensagens claras e diretas. Tudo vinha carregado de símbolos, de mistérios, que pareciam exigir algo mais de quem as ouvia. Talvez fé, talvez coragem para enxergar além do óbvio. Entre as mensagens mais sombrias atribuídas a Padre Pio, uma das mais repetidas fala sobre um grande castigo. Não um castigo humano, mas algo que viria diretamente do céu, algo destinado a purificar a terra e separar o trigo do joio. Imagine ouvir isso vindo de alguém que, em vida, já era considerado santo por muitos. Como reagir a um aviso desses? Ignorar seria fácil, mas impossível de esquecer. Alguns relatos sugerem que ele mencionava desastres globais, tempos de desespero e caos em que as pessoas desesperadas correriam sem saber para onde ir. Há quem diga que ele descreveu uma humanidade tomada pela ganância, pela indiferença, pelo afastamento completo de Deus. Suas palavras pintavam uma imagem de um mundo que parecia prestes a desabar sob o peso de suas próprias escolhas. Mas será que ele falava apenas do futuro? Ou estava nos mostrando algo que já começava a acontecer em seu próprio tempo? E o mais intrigante, por que tantas dessas mensagens são tão difíceis de confirmar? Muito do que sabemos hoje está envolto em dúvidas. Manuscritos antigos, relatos orais, cartas que teriam sido destruídas ou escondidas. Uma questão que não podemos ignorar é o silêncio da Igreja sobre algumas dessas profecias. Por que tanto receio em reconhecê-las? Teriam elas um poder tão grande, uma mensagem tão contundente que poderiam abalar a fé de muitos? Ou seria simplesmente porque, ao mergulhar no tema, seria necessário enfrentar verdades que nem todos estão prontos para ouvir? O que está claro é que suas palavras não deixavam ninguém indiferente. Há relatos de que ele mencionava uma purificação que não seria apenas física, mas espiritual. Algo que não se limitaria a desastres naturais ou guerras, mas tocaria no íntimo de cada pessoa, como se os corações fossem confrontados com suas próprias escolhas. Alguns chamavam isso de o exame da consciência, uma espécie de momento em que cada um seria forçado a enxergar sua própria vida sob a luz da verdade divina. Você já pensou como seria esse momento? O que você veria se seus atos, pensamentos e sentimentos fossem expostos diante de si mesmo?
A ideia de um futuro caótico, mas com um propósito transformador, ecoa em muitas das mensagens atribuídas a Padre Pio. Algumas falam de desastre, sim, mas outras apontam para algo além da destruição, uma reconstrução, uma renovação. Ele falava da necessidade de arrependimento, de confissão, de uma volta à fé genuína. Não como um dogma imposto, mas como uma escolha que cada um deveria fazer. E então chegamos a um ponto delicado: as interpretações. Ao longo dos anos, fiéis e estudiosos têm se debruçado sobre suas palavras, tentando decifrar o que ele realmente quis dizer. Mas nem sempre as respostas são claras. Muitos acreditam que ele tinha uma visão literal de eventos futuros, enquanto outros veem suas mensagens como metáforas, como reflexões sobre a condição humana. O que você acha? Essas profecias devem ser interpretadas ao pé da letra, ou há algo mais profundo que estamos perdendo? Um exemplo curioso é a suposta visão que ele teve de uma guerra espiritual envolvendo toda a humanidade. Não uma guerra de armas, mas de almas. Ele descrevia um tempo em que o mal se manifestaria de maneira tão aberta, tão audaciosa, que até os mais fortes na fé vacilariam. E, no entanto, ele também falava de anjos, de proteção divina para aqueles que perseverassem. Essa imagem de conflito espiritual, de uma luta invisível que acontece ao nosso redor, faz você pensar em algo que já vive hoje? E há mais. Entre as mensagens atribuídas a ele, há aquelas que mencionam sinais no céu, fenômenos que serviriam como um aviso para aqueles que ainda não acreditam. Alguns desses sinais seriam impossíveis de ignorar, como se fossem uma última tentativa de chamar a atenção de uma humanidade distraída. Mas em meio a isso, há um detalhe que poucos notam. Padre Pio não falava apenas de destruição. Ele também mencionava a misericórdia divina, a chance de mudança, de recomeço. Isso nos leva a uma questão central. Por que essas mensagens ainda mexem tanto com as pessoas? Por que continuamos a falar delas, a buscar respostas? Talvez porque, no fundo, sabemos que há algo nelas que ressoa com nossa própria realidade. Vivemos tempos de incerteza, de crises que parecem não ter fim. E, em meio a isso, as palavras de um homem simples, de uma vila distante, continuam a ecoar, como se estivessem esperando para ser compreendidas. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Se pudesse ouvir Padre Pio hoje, o que perguntaria? Acha que suas mensagens são apenas histórias de outro tempo? Ou acredita que ainda há algo nelas para nos ensinar? Escreva nos comentários, compartilhe sua opinião. Talvez juntos possamos entender um pouco mais sobre os avisos celestiais que ele nos deixou. Há momentos em que olhamos para o céu e sentimos algo diferente. É como se uma mensagem estivesse lá, escondida nas nuvens, nas estrelas, ou mesmo nos fenômenos que desafiam a lógica. Padre Pio, em suas visões e profecias, frequentemente mencionava que o céu não é apenas um pano de fundo para o dia e a noite, mas um palco de revelações divinas. Quando algo extraordinário acontece nas alturas, seria isso apenas coincidência ou um lembrete de que há algo além do que nossos olhos alcançam? As mensagens atribuídas a ele descrevem sinais que seriam evidências de um tempo de mudanças, e esses sinais, segundo ele, não passariam despercebidos. Seriam fenômenos inusitados, como tempestades avassaladoras, céus tingidos de cores que assustam e atraem ao mesmo tempo, e eventos climáticos que nos fazem questionar se a natureza está tentando dizer algo. Você já parou para pensar nos extremos que temos vivido? Chuvas em desertos, calor recorde em regiões geladas, auroras boreais vistas em lugares onde jamais foram registradas. Estaríamos presenciando os sinais que Padre Pio anteviu? Para muitos, a natureza não é apenas um ciclo de eventos previsíveis, mas uma ferramenta nas mãos de Deus, um canal através do qual mensagens são enviadas. Padre Pio
Falava de céus cobertos de fumaça, de escuridão repentina que engoliria o brilho do sol. Ele mencionava trovões ensurdecedores que pareciam ser mais do que simples descargas elétricas, mas talvez uma espécie de alerta. Quando lemos sobre suas visões, parece impossível não traçar paralelos com o que vivemos hoje. Pense em quantas vezes ouvimos notícias de fenômenos que fogem ao comum. Em 2020, várias pessoas relataram sons misteriosos, como se o céu estivesse gemendo ou anunciando algo. Ninguém soube explicar com clareza, mas os relatos vieram de diversas partes do mundo. E o que dizer das luas de sangue que fascinam e ao mesmo tempo inquietam quem as observa? Padre Pio dizia que o céu seria como um quadro pintado por mãos invisíveis, trazendo avisos que só aqueles com olhos espirituais poderiam entender. Será que temos olhado o suficiente? A ligação entre desastres naturais e mensagens divinas sempre dividiu opiniões. Alguns acreditam que terremotos, tsunamis e incêndios florestais são parte da criação, eventos inevitáveis em um mundo dinâmico. Mas outros enxergam neles sinais claros, uma voz silenciosa do Criador chamando a atenção de uma humanidade distraída. Padre Pio parecia estar nesse segundo grupo. Ele acreditava que a Terra reagia aos pecados dos homens, que o mundo físico estava intrinsecamente conectado ao espiritual. Se isso for verdade, o que os últimos eventos globais têm tentado nos dizer? E não podemos ignorar o fato de que, em seus escritos, ele falava de estrelas caindo como chuva, de céus que tremeriam como se estivessem vivos. O que ele queria dizer com isso? Na Bíblia, estrelas caindo são frequentemente associadas a momentos de grande transformação. Mas para nós, que vivemos em um mundo repleto de luzes artificiais, é fácil perder essa conexão com o cosmos. Quando foi a última vez que você olhou para o céu à noite, buscando algo além das estrelas? Em uma de suas cartas, Padre Pio mencionou que a humanidade seria pega de surpresa, como se o próprio céu desabasse sobre nossas cabeças. Ele alertava que aqueles que estivessem atentos reconheceriam os sinais antes que fosse tarde demais. Mas o que significa estar atento em tempos como os nossos, em que tantas vozes nos distraem e tantas luzes obscurecem o que é essencial? Outro aspecto interessante é a forma como os fiéis interpretam esses sinais. Alguns acreditam que são eventos grandiosos e visíveis a todos, como eclipses ou chuvas de meteoros. Outros, no entanto, enxergam sinais em coisas menores, quase imperceptíveis. Uma mudança na direção dos ventos, um comportamento estranho dos animais, um pressentimento inexplicável. Você já sentiu algo assim, como se o mundo ao seu redor estivesse tentando lhe dizer alguma coisa? E então, há a questão da fé. Para Padre Pio, os sinais não eram apenas avisos de perigo, mas convites à reflexão, ao arrependimento. Ele dizia que quando o céu falasse, seria como uma última tentativa de alcançar aqueles que ainda não tinham ouvido. Mas por que esperar pelo último momento? Por que não olhar para os sinais ao nosso redor e nos perguntar: estamos vivendo como deveríamos? Estamos prontos para o que quer que venha a seguir? Ao mesmo tempo, há uma beleza profunda em pensar que o céu, esse vasto e aparentemente infinito espaço sobre nós, pode ser mais do que apenas uma obra da criação, mas um meio pelo qual o Criador se comunica. Quando vemos um arco-íris depois de uma tempestade, ou o brilho de uma estrela em uma noite solitária, é difícil não sentir que há algo maior nos observando. Padre Pio entendia isso, e suas profecias continuam a nos desafiar a olhar para cima com mais atenção, com mais reverência. O céu tem muito a dizer, mas estamos realmente ouvindo? E você? Acredita que esses fenômenos extraordinários são apenas coincidências? Ou sente lá no fundo que há algo mais acontecendo, algo que precisamos entender antes que seja tarde demais? Escreva nos comentários.
Talvez, ao compartilhar suas reflexões, possamos encontrar juntos respostas para os sinais que estão por toda parte, mas que poucos parecem enxergar. Imagine um mundo onde, de repente, tudo escurece. O som dos pássaros cessa, o vento para, e o brilho familiar do sol é substituído por uma escuridão densa, quase palpável. Não é apenas a ausência de luz, mas algo que invade os sentidos, uma presença que sufoca e causa um frio que parece vir de dentro. Essa visão aterrorizante é um dos elementos mais marcantes nas profecias atribuídas a Padre Pio, os 3 dias de escuridão. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Ele não deixou descrições detalhadas, mas aqueles que analisaram suas palavras ao longo dos anos concordam que ele não falava de algo simbólico ou metafórico. Para Padre Pio, essa escuridão seria literal, uma manifestação física de algo muito maior. Ele mencionava um tempo em que a humanidade enfrentaria uma purificação sem precedentes, onde o próprio planeta pareceria parar para que algo muito maior acontecesse. A ideia de 3 dias de escuridão já apareceu em outras profecias ao longo da história. Santos e místicos de diferentes épocas falaram sobre isso, mas a forma como o Padre Pio descrevia esse evento o tornava ainda mais impactante. Ele dizia que, durante esses dias, apenas aqueles que estivessem verdadeiramente conectados com Deus sobreviveriam. A escuridão não seria apenas externa. Ela penetraria no coração dos homens, expondo tudo o que estava escondido. E aqui está o detalhe mais inquietante. Segundo ele, durante essa escuridão, forças do mal estariam soltas pelo mundo. Espíritos malignos, entidades que não poderiam ser vistas, mas que seriam sentidas de forma avassaladora. Muitos acreditam que ele alertava sobre isso como uma forma de preparação, como se dissesse: vocês precisam estar prontos, tanto no corpo quanto na alma. Mas como se preparar para algo assim? Padre Pio mencionava a importância da oração, especialmente do uso de velas abençoadas, que seriam a única fonte de luz durante esses dias. Ele falava sobre a necessidade de permanecer em casa, com janelas fechadas, sem dar ouvidos ao que acontecesse do lado de fora. Imagine o cenário. A tentação de abrir uma porta ou espiar por uma janela pode ser irresistível. Mas, segundo as profecias, esse simples ato seria fatal. Você já parou para pensar no quão desafiador seria confiar completamente no invisível em uma situação como essa? E então surge a dúvida. Seriam essas palavras uma descrição literal de um evento futuro ou um chamado para algo mais profundo? Alguns estudiosos acreditam que esses 3 dias de escuridão representam um momento de grande reflexão, um tempo em que cada indivíduo seria confrontado com sua própria consciência. Outras interpretações, porém, insistem que Padre Pio falava de algo que de fato acontecerá, algo que não pode ser ignorado. Há também a questão do impacto psicológico. Como reagiríamos se, de repente, todas as luzes do mundo se apagassem? Se o caos se instalasse lá fora e tudo o que tivéssemos fosse a fé para nos guiar? Padre Pio dizia que esse seria o teste final para muitos, uma prova de confiança absoluta no divino. Mas será que estamos preparados para algo assim? Você, honestamente, acha que conseguiria manter a calma e a fé em uma situação tão extrema? Relatos de pessoas que se aprofundaram nas profecias dizem que a escuridão viria sem aviso, mas acompanhada de sinais que só os atentos perceberiam. Antes que a luz desaparecesse, haveria fenômenos incomuns, um silêncio absoluto, talvez um odor estranho no ar. Alguns até afirmam que o céu mudaria de cor, como se quisesse alertar aqueles que ainda não estivessem preparados. E, enquanto tudo isso acontece, a pergunta que não pode ser ignorada é: o que estaria acontecendo do lado de fora? Segundo as profecias, o mundo estaria em um estado de completa desordem. A humanidade, dividida entre aqueles que buscaram a proteção divina
e os que permaneceram indiferentes enfrentaria o resultado de suas escolhas. Seriam os 3 dias de escuridão o ápice de algo que já está em movimento agora? Padre Pio falava de destruição, sim, mas também mencionava a renovação. Para ele, esse evento, por mais terrível que parecesse, seria uma forma de limpar o mundo, de abrir espaço para algo novo. Ele dizia que após a escuridão haveria uma luz tão brilhante que nenhuma sombra poderia resistir. Mas quantos de nós estaríamos prontos para enfrentar o que vem antes dessa luz? Há também um aspecto que poucos consideram: a solidão. Durante os 3 dias, as pessoas seriam forçadas a enfrentar suas próprias almas, sem distrações, sem barulho, apenas com seus pensamentos e orações. Padre Pio acreditava que isso seria mais difícil do que enfrentar a escuridão física. Afinal, quantos de nós estão realmente prontos para encarar quem somos, sem máscaras, sem desculpas? Por fim, é impossível falar dessas profecias sem refletir sobre o propósito delas. Por que Padre Pio sentiu a necessidade de compartilhar algo tão assustador? Ele sabia que suas palavras causariam medo, mas talvez esse fosse o objetivo. O medo, quando bem direcionado, pode levar à ação, à mudança. Talvez ele quisesse que víssemos esses 3 dias não como um castigo, mas como uma oportunidade de transformação. E você, como se sente ao ouvir sobre essas profecias? Acha que elas são apenas histórias de um tempo distante ou sente que há algo nelas que ecoa no presente? Se esses 3 dias realmente chegassem, você estaria pronto para enfrentá-los? Escreva nos comentários e compartilhe seus pensamentos. O que você faria para se preparar, tanto no físico quanto no espiritual? Dezembro carrega uma mística própria. É um mês de encerramentos, mas também de começos. O frio das noites, em algumas partes do mundo, contrasta com as luzes e o calor humano de celebrações que nos lembram da renovação. Mas e se, além dessas tradições, houvesse algo mais? Algo invisível, mais profundo, pedindo que olhemos para dentro de nós mesmos? Padre Pio via dezembro não apenas como um mês qualquer no calendário, mas como um ponto crucial, um tempo em que a humanidade deveria parar, refletir e decidir que direção seguir. Suas palavras sobre a urgência da conversão não eram simples apelos. Ele falava como quem enxergava um incêndio prestes a começar, e o único caminho para escapar das chamas seria uma mudança radical, uma entrega total. Dezembro, para ele, parecia ser um marco, um momento em que decisões espirituais precisariam ser tomadas. Mas por que dezembro? Teria ele visto algo que conectava esse mês a eventos que ainda não compreendemos? Padre Pio mencionava que os tempos difíceis não chegariam de repente, mas como uma onda que cresce lentamente até se tornar incontrolável. Ele alertava que as escolhas que fazemos hoje determinam não apenas nosso futuro, mas também como enfrentaremos o que está por vir. Para ele, a conversão não era apenas uma ideia religiosa, era uma necessidade urgente, uma preparação para algo maior. E aqui está o ponto mais interessante. Essa conversão não era vista como algo externo. Não se tratava apenas de frequentar mais a igreja ou participar de rituais. Padre Pio falava de uma mudança interior, uma transformação que começava no coração e se refletia em cada escolha, cada palavra, cada gesto. Ele acreditava que o arrependimento genuíno era o primeiro passo para abrir as portas da graça. Mas arrependimento é uma palavra pesada, não é? Implica reconhecer erros, olhar para partes de nós que preferiríamos esconder. Quantos de nós estamos prontos para fazer isso? E então ele falava da confissão, não como uma obrigação, mas como um ato de libertação. Para Padre Pio, confessar não era simplesmente listar pecados, era um encontro com a verdade, um momento de enfrentar nossas falhas sem medo, sabendo que existe perdão. Ele dizia que nos momentos mais sombrios, a confissão seria como uma luz que guia o caminho,
Mas quantos de nós evitamos esse ato, adiamos, como se houvesse sempre mais tempo? E se o tempo estiver acabando? Outro ponto central de suas mensagens era a oração. Padre Pio não via a oração como um hábito mecânico, mas como uma arma poderosa, um escudo contra o mal. Ele dizia que, em tempos de provação, a oração não apenas nos fortalece, mas nos conecta diretamente ao divino. E não era apenas sobre rezar por si mesmo. Ele incentivava a intercessão, a oração pelos outros, especialmente por aqueles que mais precisavam. Talvez porque ele entendesse que, no final, não enfrentaremos nada sozinhos. Dezembro, com toda a sua simbologia, era para Padre Pio um lembrete de que o tempo não espera. Ele falava de um mundo que se afastava cada vez mais de Deus, de uma humanidade distraída por coisas passageiras. E talvez seja por isso que ele insistia tanto na conversão. Ele sabia que mudanças não acontecem de um dia para o outro. É preciso decidir. E depois decidir de novo, a cada dia. E então surge a questão: o que significa converter-se hoje? Para alguns, pode ser um retorno à simplicidade, um desapego de tudo o que nos prende. Para outros, pode ser um ato de coragem, como perdoar alguém que nos feriu ou pedir perdão por algo que fizemos. Padre Pio acreditava que cada ato de conversão, por menor que pareça, tem o poder de mudar o curso das coisas. Ele também falava sobre o medo, que muitas vezes nos impede de mudar. O medo de falhar, de não sermos bons o suficiente, de sermos rejeitados. Mas ele dizia que a graça de Deus é maior do que qualquer medo, maior do que qualquer fraqueza. Ele encorajava as pessoas a darem o primeiro passo, mesmo que fosse pequeno, mesmo que fosse hesitante. E então chegamos à pergunta que não pode ser ignorada. O que você faria se soubesse que dezembro é sua última chance? Não uma chance no sentido de fim do mundo, mas uma oportunidade de olhar para dentro, de ajustar o que precisa ser ajustado. Quantas vezes adiamos coisas importantes achando que haverá sempre um amanhã? Padre Pio acreditava que cada momento conta, que cada oração, cada ato de arrependimento, cada gesto de bondade é uma forma de se preparar para o que está por vir. E talvez seja isso que dezembro nos lembra, que o tempo está passando, que as escolhas que fazemos hoje podem definir nosso amanhã. E você, o que acha? Está disposto a aceitar esse chamado à conversão, a olhar para dentro e fazer as mudanças necessárias? Ou acredita que ainda há tempo para esperar? Deixe nos comentários. Sua reflexão pode inspirar outros a também responder a esse chamado. Entre as paredes imponentes do Vaticano, onde o silêncio ecoa mais alto do que as palavras, histórias e mistérios se acumulam como poeira em livros antigos. A figura de Padre Pio, com suas profecias enigmáticas e seu impacto espiritual, continua a desafiar o tempo, mas há algo que sempre intrigou os fiéis. Por que a Igreja, por vezes, parece hesitar em reconhecer ou divulgar certas mensagens atribuídas ao santo? O que há por trás desse silêncio? Padre Pio não foi um homem comum e isso sempre o colocou em um terreno delicado. Suas visões, seus milagres e até mesmo os estigmas em seu corpo despertaram fascínio e devoção, mas também geraram dúvidas e críticas, muitas vezes vindas de dentro da própria Igreja. O Vaticano, com sua tradição milenar e seu papel de guia espiritual, sempre teve que caminhar em um equilíbrio complexo entre preservar a fé e evitar o sensacionalismo. Mas será que, ao optar pelo silêncio, a Igreja está protegendo os fiéis ou escondendo algo? A história de Padre Pio é repleta de momentos em que sua autenticidade foi questionada. Durante anos, ele foi investigado por autoridades eclesiásticas, isolado e proibido de celebrar missas públicas. Seus estigmas foram examinados por médicos enviados pelo Vaticano, que tentavam determinar se aquilo era verdade ou algum tipo de fraude.
Imagine a dor de ser visto como uma farsa, quando tudo o que ele fazia era entregar sua vida a Deus. Você já se sentiu injustiçado, como se ninguém acreditasse em sua verdade? É assim que muitos enxergam os anos de perseguição que Padre Pio enfrentou. Mas o que chama a atenção é que, mesmo depois de sua canonização, o mistério em torno de algumas de suas mensagens permanece. Há documentos atribuídos a ele, cartas e relatos que circulam entre os fiéis, mas que nunca foram reconhecidos oficialmente pela Igreja. Entre essas mensagens, destacam-se aquelas que falam de profecias sombrias, de castigos e de uma purificação que abalaria o mundo. Por que o Vaticano hesita em dar uma palavra final sobre elas? Para alguns, o silêncio é uma forma de proteger a fé das pessoas. Revelar profecias apocalípticas poderia causar medo, pânico e até afastar os fiéis da Igreja. Afinal, não é fácil lidar com mensagens que falam de destruição e sofrimento. Para outros, no entanto, esse silêncio é visto como uma tentativa de controlar o acesso à verdade, de esconder algo que poderia abalar as estruturas não só da Igreja, mas de toda a humanidade. E então surgem as teorias. Algumas pessoas acreditam que o Vaticano possui arquivos secretos, onde estão guardadas profecias e mensagens de santos como Padre Pio, mas que esses documentos são mantidos longe do público por medo das consequências. Você já ouviu falar da Sala dos Arquivos Secretos do Vaticano? Muitos acreditam que é lá que se encontram os registros mais controversos da Igreja, incluindo textos proféticos que nunca foram revelados. Mas o que faria a Igreja esconder essas mensagens? Uma explicação pode estar na responsabilidade que o Vaticano sente ao divulgar qualquer coisa que venha de santos ou místicos. A fé é algo delicado. E um erro na interpretação ou na forma como uma mensagem é apresentada poderia causar confusão e até desacreditar a própria instituição. Por outro lado, há quem diga que a Igreja teme perder o controle sobre os fiéis, especialmente em tempos em que a ciência e a razão desafiam cada vez mais as bases da crença religiosa. E há um outro aspecto que não pode ser ignorado: a política dentro da Igreja. Nem todos os membros do clero compartilham as mesmas opiniões sobre profecias e revelações. Alguns acreditam firmemente em mensagens como as de Padre Pio, enquanto outros as veem com ceticismo. Esse conflito interno pode explicar por que certas profecias são tratadas com tanta cautela. Afinal, se nem todos dentro da Igreja concordam, como esperar que os fiéis aceitem essas mensagens sem questionar? Mas e quanto a nós, que buscamos entender o que está por trás dessas histórias? Não é frustrante pensar que algo tão importante possa estar sendo escondido? E se essas mensagens não forem apenas alertas de destruição, mas também guias para a transformação espiritual, por que não compartilhá-las? Padre Pio sempre foi uma figura controversa, mas também profundamente amada. Suas mensagens, mesmo as mais sombrias, não eram apenas sobre catástrofes, mas sobre esperança, sobre a chance de mudar antes que seja tarde demais. Talvez o maior erro seja pensar que o silêncio do Vaticano significa rejeição. Talvez seja apenas um convite para que cada um de nós busque compreender essas mensagens por conta própria, sem depender de confirmações oficiais. E você, o que pensa sobre isso? Acredita que a Igreja tem o direito de filtrar o que devemos ou não saber? Ou acha que todas as mensagens, mesmo as mais perturbadoras, deveriam ser reveladas? Escreva nos comentários. Sua opinião pode ser o início de uma conversa que muitos estão esperando ter. Quando falamos das profecias de Padre Pio, é fácil nos perdermos no impacto sombrio das palavras: castigos, destruição, purificação. Mas no coração de suas mensagens existe algo mais, algo que parece atravessar as sombras e sussurrar ao ouvido de quem tem coragem para ouvir: esperança. Padre Pio não foi apenas um portador de alertas.
Ele foi, acima de tudo, um mensageiro da renovação. Em suas visões mais angustiantes, ele via um futuro de sofrimento, mas também de transformação. Para ele, o caos não era o fim, mas um meio. Não era o ponto final, mas o intervalo que precedia algo muito maior, algo que ele chamava de renascimento espiritual. Imagine isso, o mundo, quebrado, sendo reconstruído não com as mãos, mas com os corações das pessoas. Uma luz tão intensa que nenhuma treva poderia resistir. Essa era a promessa que ele via além do caos. Mas como alcançar essa luz? Padre Pio acreditava que a resposta estava em cada pessoa. Ele dizia que, para que essa renovação acontecesse, cada um precisava fazer sua parte. Não era algo que viria de fora, mas de dentro. E isso exigia coragem. Coragem para encarar nossas falhas, coragem para mudar, coragem para acreditar. Ele nunca prometeu que seria fácil, mas deixou claro que valeria a pena. O renascimento que ele previa não era apenas individual, mas coletivo. Ele falava de uma humanidade transformada, unida por algo maior do que qualquer divisão. Em um tempo em que somos constantemente separados por opiniões, crenças e interesses, é difícil imaginar algo assim. Mas, ao mesmo tempo, é impossível não desejar que seja verdade. Quantas vezes você já olhou para o estado do mundo e pensou: isso precisa mudar? Padre Pio não apenas pensava isso, ele via essa mudança como inevitável. E ele não estava sozinho. Outros místicos e santos ao longo da história também falaram de um tempo em que a humanidade seria purificada, não para ser destruída, mas para ser renovada. Padre Pio dizia que depois das trevas viria uma paz tão profunda que seria como se o próprio céu tivesse descido à terra. Mas ele também alertava: essa paz não seria para todos. Apenas aqueles que escolhessem a luz, que se abrissem à graça divina, a experimentariam. É fácil pensar nessas palavras como algo distante, algo que talvez nem aconteça em nosso tempo. Mas e se estiver mais perto do que imaginamos? E se os sinais já estiverem ao nosso redor, nos chamando para agir, para mudar? Padre Pio dizia que a renovação começava no coração de cada pessoa. Não importa quão pequeno seja o gesto, quão simples seja a oração, tudo conta. Um dos pontos mais fascinantes de suas mensagens é a ideia de que o sofrimento tem um propósito. Ele dizia que, assim como o fogo purifica o ouro, as dificuldades purificam a alma. Mas isso não significa que devemos buscar o sofrimento. Para ele, o importante era a forma como reagimos a ele. Você já passou por algo que parecia insuportável, mas que, de alguma forma, o tornou mais forte? Padre Pio acreditava que esses momentos são oportunidades de crescimento, mesmo que não pareçam assim no início. E então chegamos à promessa. Depois de toda a dor, depois de toda a escuridão, Padre Pio via um mundo novo, uma era de paz que ele descrevia com palavras que transbordavam esperança. Ele falava de um tempo em que as pessoas viveriam em harmonia, em que o amor seria mais forte do que o ódio, em que o divino estaria presente de uma forma que nunca vimos antes. Mas ele também dizia que essa promessa exigia esforço. Não era algo que viria automaticamente, mas algo que precisaríamos conquistar. Talvez o aspecto mais tocante de suas mensagens seja a forma como ele via a transformação pessoal como parte da transformação global. Para ele, o mundo não mudaria de fora para dentro, mas de dentro para fora. Cada pessoa que escolhesse a luz, cada coração que se voltasse para Deus, seria como uma vela acesa em meio à escuridão. E juntos, essas velas poderiam iluminar o mundo inteiro. E você, como se sente ao ouvir essas palavras? Acha que é possível alcançar essa luz, essa renovação que Padre Pio via? Ou sente que é um sonho distante, algo inalcançável? Talvez a resposta esteja dentro de cada um de nós, esperando para ser descoberta.
Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, é nesse diálogo, nessa troca de pensamentos, que podemos começar a construir o futuro que ele tanto acreditava ser possível.